Você não foi humilhada à toa. Existe uma razão por trás de tudo que você já passou até hoje na sua vida. E eu sei que muita coisa não faz sentido, mas é justamente porque a sua consciência ainda não está preparada para isso. Então, muito prazer, caso a gente ainda não se conheça. Meu nome é Duda Valentim, eu sou mentora do amadurecimento e eu ensino você a disciplinar os seus desejos. Na nossa live de hoje, a gente vai conversar sobre a questão da humilhação por qual você já passou. Todas as histórias em que você foi humilhada, eu vou ajudar você a entender a razão por trás disso. E como a gente está fazendo nas nossas lives de manhã, a nossa preparação para o Natal, como a gente está fazendo a preparação para a vinda do menino Deus, hoje a gente vai fazer essa associação da humilhação por qual você já passou com a história do Deus, com a história do Deus encarnado. Então ontem a gente ainda estava falando, na segunda-feira a gente começou falando sobre a simbologia da Sagrada Família, mas hoje eu já quero trazer para você que o Natal ele não foi um evento apenas simbólico, embora contenha muito simbolismo em toda a estrutura, desde o nascimento de Jesus, desde a anunciação de Anjo Gabriel à Mãe Maria, desde a estrutura do presépio, desde a estrutura da Sagrada Família, mas existem algumas razões, né? Existem não, são fatos históricos que de fato aconteceram. Então houve uma época em que isso foi catalogado. E para muitos de nós isso ainda não faz sentido, porque é como se aquela motivação por trás do Natal, a motivação real por trás do Natal, ela ainda não faz sentido para nós, porque a nossa mente, ela ainda está num estado pequeno, é como se fosse uma pizza e a gente só conseguisse enxergar uma fatia dessa pizza. Mas eu quero que agora você puxe aí na sua memória quais foram as situações aonde você se sentiu humilhada pela vida. Quais foram as situações onde você se sentiu pequena perante a vida? Onde você pegou e olhou para os céus e disse, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero que você se recorde desses momentos. Isso vai ser muito importante para que você consiga entender todo o restante que eu vou trazer. Porque a ideia dessas nossas lives das 6 da manhã que a gente está fazendo essa semana até sexta, é te preparar para esse recebimento dessa luz no seu peito, porque eu quero que você se torne uma pessoa melhor, eu quero que em um ano você se desenvolva a ponto do Natal do ano que vem, Natal de 2023, você olhe para si mesmo e fala, caraca, nem me reconheço mais, já sou uma pessoa totalmente diferente, e um diferente para melhor. Eu quero que você tenha amadurecido, eu quero que você tenha de fato estruturado a sua vida. Eu quero que nesse próximo um ano você aprenda como disciplinar os seus desejos. Então a gente vai conversar sobre isso. Antes de mais nada, eu vou trazer alguns exemplos da minha vida, mas eu não estou nunca me comparando ao exemplo que Cristo foi, mas para você começar a entender essas pequenas situações que vão acontecendo. Então, quando eu estou falando da parte da humilhação, eu quero que você olhe para a sua vida e pense qual foi o momento em que você passou por uma situação que foi humilhante, uma situação que foi muito difícil para você passar, só que você ainda não tinha, ou talvez você ainda não tenha maturidade suficiente para entender essa situação. É como se a vida estivesse te dando a oportunidade, é como se Deus estivesse te entregando uma oportunidade de olhar para a sua vida e ver isso com olhos transcendentais. Porque talvez se você estiver tentando enxergar a matéria apenas com esses olhos da matéria, você não vai conseguir compreender a grandeza do todo. Bom dia, Cris. Você não vai conseguir entender a grandeza do todo, porque existem fatores dentro da matéria que a ciência explica até um determinado momento, mas existem fatores que eles são transcendentais. E aqui eu já quero começar a trazer alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode dizer que o que é o amor? Do ponto de vista biológico, a gente pode explicar o amor como um composto de neurotransmissores que são emitidos no cérebro e eles disparam isso, aqueles neurotransmissores e eles vão agir em determinados receptores celulares e isso vai explodir e vai ser o amor. Só que será que é isso que é o amor? O amor pelo qual você sente por uma amiga, o amor pelo qual você sente pelo seu namorado, isso será que é só uma resposta de neurotransmissores? Existe um fator que é o fator transcendental.
Por que nós estamos falando sobre isso? Para que você consiga entender de fato quais foram as situações das quais você foi humilhado e por que você passou por isso. Porque a gente vai precisar olhar para a vida, aprender a olhar para a vida como um olhar transcendental. A vida não é só matéria. Nós não somos somente um apanhado de células. Nós temos muito mais dentro de nós. E esse muito mais, ele se chama corpo, alma e espírito. E a gente vai aprofundar sobre isso hoje. Mas eu quero que de antemão você olhe para essas situações de humilhação das quais você já passou até hoje e adicione esse componente transcendental. Porque talvez naquele momento ou neste momento que você esteja sendo humilhada na sua vida por situações como a falta de dinheiro, por situações como a não conquista de um sonho, por humilhações como você passar sempre pelas mesmas situações, por você ter os mesmos padrões de relacionamento, tanto na sua vida pessoal, com seus familiares, com as suas amigas, assim como dentro dos seus relacionamentos. Os seus namoros são sempre repetitivos, são sempre repetidos, e muitas vezes você está repetindo até mesmo o nome do mesmo cara que você já namorou, você está namorando de novo com outro cara com esse nome. E qual é esse padrão que você ainda não está enxergando? O padrão que muitas vezes você não está enxergando, você está sendo submetida nesse processo de humilhação, ele é o fator da humildade. E como a gente está se preparando para o Natal, aqui é muito importante você fazer um movimento que é dobrar os seus joelhos perante Deus e olhar para cima. Se a gente vai trazer isso de um modo simbólico, que a gente vai sempre estar associando a simbologia, e a gente olhar para um porco, o porco tem um ligamento nucal que impede ele de olhar para cima, de olhar para o transcendental. Só que você não é um porco para ficar olhando só para baixo. E o que significa esse olhar só para baixo? Significa que muitas vezes você está olhando apenas para a matéria, você está pensando apenas em comida, e em sexo, e em dinheiro. E não é só isso que você foi feita. Você não foi criada para ter esse olhar apenas para o chão, apenas para a matéria, apenas para comer lavagem, transar. Não é. Você não foi criada para isso. E aí todas essas situações em que estão sendo repetidas na sua vida, cada uma delas serve como um convite para que você olhe para o transcendental. Elas servem como um convite para que você, que não foi feito à imagem e à semelhança de um porco, olhe para cima. Entenda de fato aquilo de transcendental que está acontecendo na sua vida. E aqui eu vou trazer a comparação, a semelhança, porque a comparação ainda fica muito forte, mas eu vou trazer uma semelhança com a via sacra da qual Deus passou, a via sacra da qual Jesus precisou enfrentar para que ele pudesse de fato salvar a humanidade. E o que acontece então naquele momento em que ele está passando pela via sacra? Então vamos voltar um pouco antes, já que a gente está falando do Natal. Quando o anjo Gabriel anuncia para Maria de que ela vai ser mãe do menino Deus, ela fica assustada, né? Ela dá uma assustada. Na segunda a gente falou que São José assustou, porque ele falou, meu Deus, como assim? Eu vou ser pai adotivo de Deus encarnado? E eu sei que para muitas pessoas que elas ainda não conseguem compreender que Deus se fez homem e encarnou entre nós, é justamente por essa questão que eu estava falando. A gente enxerga apenas com os olhos da matéria, a gente não consegue olhar com esse olhar transcendental. Mas vamos lá. Naquele momento em que ele é anunciado, e quando ele nasce, ele escolhe nascer no seio de uma família, a gente já traz o valor da família, que foi o que a gente conversou na live de segunda-feira, e naquele momento em que ele nasce numa manjedoura. Ele nasce entre os animais porque não havia lugar para ele na hospedaria. E aí, será que isso também está se repetindo com você? Será que dentro do seu coração não há espaço para que você consiga receber Deus? Será que você não consegue recepcionar Deus e você o coloca lá na hospedaria, lá no chiqueiro, para que ele venha junto com os animais, junto com aqueles excrementos todo? Será que você não tem feito isso? E aí eu já te convido a olhar para a sua vida e pensar que talvez os resultados que hoje você não tenha sejam fruto
desse olhar transcendental, sejam fruto da sua fé não existir, de você não conseguir compreender o mundo com esses olhos mágicos. Se você está passando por uma situação de doença com você ou com a sua família, o que está por trás disso? Recentemente eu atendi uma pessoa que ela está tratando uma infertilidade. E aí, quais são as perguntas que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma situação dessa? Quando a gente se depara com uma doença? O que de fato a gente tem para aprender com ela? O câncer te visitou. Assustador, não. Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, é a medida exata que ela vai usar para que ela transcenda o espírito dela, para que ela coloque a alma dela em um movimento de expansão, para que naquele momento ela consiga receber Deus em seu coração e entenda que o olhar dela vai precisar ser transcendental, porque a matéria dela já está comprometida. Quando a doença vem te visitar, seja você, um membro da sua família, uma pessoa muito querida por você, você precisa ter a coragem de olhar para isso de um modo transcendental. E é isso que Deus está esperando de você. É isso que Deus quer de você. Ele está pedindo que você tenha coragem de olhar para cima, a humildade de se curvar perante Ele e entender que as suas escolhas de vida te colocaram naquela situação onde aquela doença apareceu. E aí, trazendo já para o nosso material, para aquilo que a gente estuda, a doença ela se manifesta na vida de uma pessoa nas diferentes formas, de acordo com a camada da personalidade que essa pessoa está inserida. Pode ser que quando essa doença chegue para alguém que está na 4ª camada, essa doença ela vai vir com alguns ganhos. Pode ser que ela venha com ganho direto de cuidado, onde essa pessoa ela escolhe inconscientemente ficar doente para receber cuidado de pessoas. Ou pode ser que ela escolha inconscientemente a não fazer, a não cumprir aqueles papéis das quais ela está sendo convocada. Pode ser que quando ela fique doente, ela tenha esse ganho de cuidado. E eu atendi uma paciente que ela estava com câncer. Ela já tinha passado pelas sessões de tratamento, ela já tinha sido curada. 6 meses depois, o câncer volta. Por que que esse câncer voltou? E aí ela me disse, e a gente conversando, e eu perguntei para ela, falei, o que aconteceria num estado hipotético se você se curasse desse câncer? Ela falou, Deus me livre. Deus me livre a me curar desse câncer. Porque é só desse jeito que eu consigo ter os meus filhos comigo no hospital. Forte isso, não é? Parece uma coisa mais doentia do que o próprio câncer, mas na verdade não é. Na verdade não é doentio quando a gente entende o nível de camada da personalidade que essa pessoa tá. Quando eu entendo o nível de desenvolvimento que essa pessoa tá no mundo, qual é o ponto da jornada em que essa pessoa está, o câncer ele não se torna doentio. Ele se torna a salvação dessa pessoa. Só que se naquele momento em que o câncer volta, ela não consegue olhar com esse olhar transcendental e ela fica dizendo que ela não vai ser curada e blá, 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 é porque ela quer manter aquela retroalimentação, aquilo que indiretamente ela ganha por estar doente, indiretamente, esse algo a mais que ela ganha por estar doente compensa mais do que o próprio câncer. Você vai falar, Duda, que pessoa doentia. Não, é assim que a nossa mente funciona. Eu tô trazendo um exemplo assim, né? Bem gritante, mas para que você possa enxergar isso na sua vida. E se a partir desse momento que essa mulher desenvolve esse câncer, ela aprende a dobrar os joelhos e ela decide, por uma escolha dela, que ela vai ser melhor, é quando acontece a união da cruz. Não à toa eu trouxe esse colar hoje. Eu trouxe ele comigo hoje para te mostrar. Quando nós estamos caminhando na vida e acontecem esses desafios, nós estamos aqui na lei material, nós estamos no mundo material, nós estamos sujeitos às regras da matéria. E há um determinado momento em que você é convocada a olhar para o transcendente. E nesse momento é quando há a união da linha vertical. Porém,
nesse momento você precisa ser humilhada. E essa humilhação, ela não é algo negativo. Porque para nós hoje ser humilhada é a pior coisa que poderia ter te acontecido. E muitas vezes não. Muitas vezes pode ser esse o único caminho que Deus encontrou para salvar a sua alma. Pode ser que quando Ele escolheu humilhar você, aquele foi o único caminho possível para que Ele combatesse de frente a sua arrogância, a sua soberba, o seu egoísmo. E aí você não enxerga. Só que Deus como Pai, e pode ser que você tenha uma ideia distorcida do que é ser um pai, do que é ter um pai, você não consegue entender isso. Mas Deus como Pai, Ele é amoroso, Ele é benevolente. E é difícil para um pai ver um filho sofrer, mas muitas vezes é o único caminho necessário. O pai que dá tudo para o filho, ele faz do filho um filho mimado, ele faz do filho um filho fraco. E não é isso que Deus quer de você. Então eu quero que você entenda todas essas situações de humilhação pelas quais você passou. Eu quero que você olhe para isso como um olhar transcendental. E pode ser que nesse exato momento você esteja passando por uma situação dessa. E você pode me dizer, mas Duda, eu não tenho um câncer. Ok, o que você tem? Qual é a doença que hoje está enraizada na sua alma? Qual é a doença que está na sua alma, que está contaminando todo o seu ser? Que está fazendo com que você viva como um porco e não consiga olhar para cima? Se a situação de dinheiro está humilhando você, por que será que isso está acontecendo? O que será que você precisa aprender? Qual é a necessidade, qual é a habilidade que você vai aprender e vai desenvolver para faturar os 10 mil reais que você deseja todo mês? Será que hoje as suas ações elas estão condizentes com esse desejo que você tem? E aí quando Deus ele encarna como Cristo, ele se humilha perante o tempo, porque o tempo é uma criação divina. Deus criou o tempo. E quando ele se sujeita a encarnar como homem, ele está sujeito à própria criação dele, que é o tempo. Então ele sofre todas essas intempéries do tempo. E naquele momento da via sacra, quando ele entrega suas mãos, para que ele seja ali algemado, o que acontece naquele momento? Novamente ele está sendo humilhado. Com uma gota do sangue dele, ele já teria salvo toda a humanidade. Mas naquele momento ele se entrega para que ele passe pelo processo da humilhação, para que ele possa salvar as nossas almas. E eu sei que no primeiro momento isso soa tipo, que é isso? Para mim foi difícil entender tudo isso, mas a gente tem tempo para que eu possa ajudar você também a entender isso. Mas entenda que ele passou pela via sacra dele. Ele passou pelas humilhações. Ele se entregou de corpo, alma e espírito. E o que está faltando de você para que os seus processos, eles acelerem o processo, para que você passe rápido de fase, para que você receba as ferramentas corretas para passar para a próxima fase, é justamente você ser humilhada. E essa humilhação, ela não é ruim. Ela é aquilo que vai salvar você. É isso que vai salvar a sua alma. E aí você vai precisar olhar com esse olhar transcendental para essas situações de humilhação e dizer, ok, Deus, eu me rendo. O que você quer de mim? Me mostra o que eu devo fazer, mas com o coração aberto. Porque a luz do Natal, ela é de dentro para fora. E quando você se rende a esse processo, é quando a mágica do Natal acontece. É quando a luz reina, é quando a luz brilha, é quando a luz sai de dentro de você. Natal não é um momento só pra gente ter comilança, comprar roupa nova e ficar sentada no sofá da casa da tia ou da avó. É o momento da reconexão. É o momento de você se reconectar com você. É o momento de você olhar para você e falar, caramba, quantas fraquezas que eu tenho dentro de mim. E é você criar um plano para você sair daí. Só que o primeiro passo vai ser a sua humilhação. E junto com a humilhação vem a humildade. Vem a humildade de você dobrar os seus joelhos perante Deus e dizer, ok,
como uma serva submissa, eu aceito as suas vontades para minha vida. É difícil fazer isso. E eu quero te contar a minha história. Qual foi o processo da qual eu passei durante esses últimos meses. Então, até o ano passado, eu estava com a minha vida perfeita. Eu já não trabalhava mais com a veterinária, eu já estava atendendo só clientes humanos, né, pessoas humanas. Eu estava recebendo muito bem pelos meus atendimentos, eu estava faturando muito bem pelos meus atendimentos e a minha situação estava ok. Eu tinha terminado um relacionamento fazia um tempo, que tinha sido um relacionamento muito marcante para mim, porque eu precisei me aperfeiçoar muito como pessoa. E diante daquela situação que eu estava ganhando bem, as coisas estavam indo, eu decidi mudar de Uberlândia. Eu decidi sair da cidade da qual eu morava há 9 anos e eu estava indo para Florianópolis. E eu vendi todo o meu apartamento, eu vendi todos os meus móveis, todos. Eu fui até a imobiliária, consegui resolver tudo. Na verdade, era com o proprietário, resolvi tudo com o proprietário. Vendi todos os meus móveis, assim, em uma semana, que foi quando eu decidi ir para Florianópolis. Eu falei, tô indo. Conversei com algumas amigas que moram lá na ilha. Já tinha visto um apartamento pelo Airbnb, já tava tudo certo. Eu doei 5 malas de roupa, porque eu já não me identificava com mais nada daquilo. E eu tava pronta para ir. E aí um amigo meu chegou para mim e falou assim, você tá indo porque você tá querendo uma nova vida ou porque você tá fugindo de algum problema seu aqui em Uberlândia? E aí eu parei, refleti, eu falei, talvez eu esteja fugindo de algum problema meu aqui em Uberlândia. Ele falou, então não é o momento de você ir. É o momento de você encarar isso de frente e terminar de resolver esse problema. E depois talvez você vá. Mas termina de resolver isso. E esse problema era essa questão que eu tinha com esse meu ex-namorado, que eu ainda precisava ajustar algumas coisas com ele. E eram coisas muito pessoais, mas ao mesmo tempo coisas que estavam mudando de fato quem eu era. Aquilo estava me preparando para viver os próximos passos da minha jornada. Aquilo estava me fazendo entrar no meu lugar de mulher dentro de um relacionamento. E foi muito importante aquele momento. E aí, naquela primeira situação, eu já me humilhei perante esse meu ex-namorado. Quando eu liguei para ele, a gente foi ter uma conversa. Foi a conversa mais bonita que a gente teve durante todo o nosso relacionamento. Foi uma conversa ali de muita cura e aonde eu entendi o meu lugar dentro de um relacionamento, que eu não precisava ser maior do que o cara, que eu não precisava ter o pau maior do que o do cara e que eu podia simplesmente relaxar e ser mulher. Eu podia sim ser a mulherzinha que precisa ser cuidada, que precisa receber amor. Eu era muito autossuficiente, dona de mim, eu era muito a girl power, a feminista, tipo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem entender, a hora que eu quiser. E ali, então, foi o primeiro momento em que eu me humilhei para entender o que de fato é um relacionamento. E eu entendi. Tivemos uma conversa muito bonita e eu entendi. Naquele momento eu fechei aquele ciclo que foi muito importante. E junto com o fechamento desse ciclo saiu a casa que eu sempre sonhei em morar em Uberlândia. E eu consegui alugar aquela casa, eu consegui entrar na casa, só que eu já tinha vendido todos os meus móveis. Então eu redecorei toda a casa, fiz toda a decoração da casa, inclusive com um curso que eu comprei na época da Cissa Macedo. E decorei toda a minha casa, ficou linda, comprei meu ar-condicionado, minha cama, escolhi o cooktop, escolhi a geladeira, todas as louças, todos os tapetes, jogo de cama, montei o meu escritório. Minha casa tinha um quarto só, porque eu não queria que viessem morar comigo, eu não queria que viessem me visitar e ficar muito tempo. Eu entrei na minha torre. Eu fiz do outro quarto meu escritório e do quarto dos fundos o meu closet, ou seja, não tinha espaço para ninguém na minha vida naquele momento. E pouco tempo antes a minha mãe tinha ido morar comigo, então eu fiquei cuidando dela por quase um ano ali. Então eu não queria mais aquela experiência, eu falei, não, foi desafiadora demais, então se algum dia ela tiver que voltar, ela que volte para um apartamento que eu vou alugar para ela, mas na minha casa não fica. E a minha vida estava perfeita demais dentro dessa torre. Até que Deus começou a bater na minha porta de novo. Dudá,
vem cá que eu quero te mostrar outras coisas. E aí, em outubro do ano passado, eu me converti para a Igreja Católica e aí o bicho começou a pegar. Falei, caramba, meu, tô indo à missa todos os dias, tô fazendo tudo que o Senhor me pede. Eu falei, o que mais que precisa? Eis que, em janeiro desse ano, estava conversando com um amigo meu, a gente tinha saído, tomado um vinho, e quando você toma um vinho, você fica num outro estado de perceber a realidade de outra forma. E ali foi um momento muito especial, porque a gente estava conversando e ele pegou e falou assim, eu achei muito bonito o seu processo de ter se convertido, tô vendo que você tá indo à missa diariamente, mas você ainda não entendeu que a sua cruz, ela não tá aqui. A sua cruz, ela tá em São Paulo. E você precisa ir lá resolver isso. Que era a questão da minha mãe. Minha mãe estava doente em São Paulo e eu estava jogando a minha mãe nas costas do meu irmão, nas costas dos meus avós, nas costas da minha família. Porque eu achava que eu tinha que viver a minha vida incrível demais no alto da torre em que eu me coloquei. E aí Deus foi me humilhando de diversas formas. Até que chegou um momento em que a minha cara já estava escrachada. Ele falou, querida, volta. Foi tipo o Pedro Bial. Vem pra fora da casa, querida, vem viver a vida real. E aí eu voltei para São Paulo. E aí eu deixei o meu sonho que eu tinha acabado de construir, a minha casa, do jeito que eu queria, no alto da minha torre, eu precisei deixar tudo isso para trás. E foi tudo mágico como as coisas foram acontecendo, que foi tudo com muita facilidade, foi tudo num flow infinito, assim. E aí eu fui até a imobiliária para tentar resolver a questão do contrato, porque, né, tinha multa contratual para pagar, porque eu estava saindo fora do prazo de 1 ano. Cheguei na imobiliária, não teve multa nenhuma. A pessoa que me atendeu foi super querida, ela falou, Duda, tá tudo certo, é só você entregar a chave da casa, se precisar, se você tem que pintar lá algumas coisas que eu tinha furado parede, tinha instalado ar, essas coisas. Ela falou, você ajusta essas coisas, senão você transfere. E é isso. E aí, fui tomar um café, saí da imobiliária, fui tomar um café na padaria, encontrei um amigo e esse tema é forte. E aí, fui tomar um café com um amigo na padaria, contei a história pra ele, aí ele pegou e falou, não acredito que você tá indo embora. Eu falei, tô indo embora. Ele falou, tá, vou ver se tem alguém pra entrar na casa e ficar com a casa, porque eu tinha acabado de mobiliar tudo, só que o meu pé direito era tipo de 4 metros de altura, eu tinha feito uma cortina para aquela sala, eu tinha colocado tapete, tava a casa do jeitinho que eu sempre quis. E aí ele chegou no dia seguinte com um amigo dele na minha casa, o cara olhou a casa, ele falou, tá, gostei, quanto é que é? E me fez um pix ali do valor, a gente foi na imobiliária, transferi pro nome dele, foi tudo assim, rápido, desse jeito que eu estou te contando. E aí no dia seguinte, peguei, minhas coisas já estavam meio que prontas e eu voltei para São Paulo. Realmente, Jéssica, tava linda a casa, tava organizadinha do jeitinho que eu queria, tava com meu gatinho, meu cachorro, vivendo a minha vida dos sonhos, no alto da minha torre sozinha. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu fui humilhada mais uma vez. Eu passei pelo meu processo onde Deus mais uma vez escrachou minha cara no asfalto. E na época eu não entendia, eu fiquei degladiando, eu fiquei brigando com Deus durante muitos meses. E foram meses muito difíceis para mim, porque eu precisei cuidar da minha mãe, eu não dormia, porque a minha mãe não dormia, ela estava numa fase da doença que é muito difícil, é muita agitação, é insônia, é ansiedade, é mania compulsiva, é agressividade. Então a gente dormia aqui 2 a 3 horas por dia, não era por noite. E eu fui virando um zumbi, eu falava, Senhor, o que você quer de mim? Eu achando que já estava fazendo tudo certo, né? Recém cheguei no rolê ali da igreja, já achei que estava fazendo tudo certo. Eu ia à missa, eu rezava o terço, eu fazia as novenas, eu falava, o que mais que você quer de mim? Que eu não conseguia entender. E na verdade o que ele estava querendo de mim era realmente que eu me humilhasse, que eu ficasse de joelhos perante ele e entregasse para ele a coisa mais importante que até então eu não tinha entregado, que era o meu coração. E foi quando eu fiz esse movimento que a mágica começou a acontecer. Foi quando eu fiz esse movimento que a gente encontrou uma médica excelente. Essa médica começou a tratar a minha mãe acalmou, ela parou com as crises de agressividade, ela passou a dormir a noite inteira. E aí eu consegui olhar para aquilo tudo, quando a poeira baixou, e eu falei, cara, o que eu combati, né, esse exército inimigo que eu estava combatendo, que era o meu familiar, era o quê? Era o meu vício do egoísmo. Era a minha soberba, era o meu orgulho, porque meus tios me chamam da Patricinha da Zona Norte aqui,
Mas eu sempre fui a patricinha da Zona Norte, que tinha tudo, não me toque, não me rele. E aí, de repente, eu me vejo tendo que limpar cocô. Eu me vejo tendo que limpar xixi, que dá banho em outra pessoa. E aí, se quer movimento mais... Deus realmente escrachou a minha cara ali no asfalto e falou: eu quero que você seja uma pessoa melhor. Só que eu só consegui olhar para isso sem que fosse um fardo quando eu parei de viver como um porco, de pensar só na matéria, só no dinheiro, só no sexo, só na comida, só nos prazeres, no eu, para mim, comigo, e olhei para cima. E foi quando eu fiz esse movimento de olhar para cima que Deus me mostrou o estado da graça. Ele me mostrou aquilo que ele queria me ensinar. Então, toda situação, seja ela um caos financeiro, seja ela um caos familiar, seja uma doença, você precisa olhar com um olhar transcendental. Senão você sucumbe, senão você não dá conta. Você não suporta passar pelo processo se você não olhar para isso com um olhar transcendental. E tem muitas pessoas que diante do sacrifício, diante da dor, do sofrimento, ela fica menor, ela fica mais mesquinha. E eu fiz esse processo, eu fiquei muito mais difícil quando eu cheguei. Eu ficava brava porque eu não dormia. E aí eu queria ter a minha noite de sono, mas eu não entendia com esse olhar transcendental. E aí, trazendo para a via sacra, pode ser que você tenha que colocar os seus braços para ser algemados, para passar pelo seu processo. E você vai cair muitas vezes. Naquele momento você vai ser escrachada. Vão arrancar de você as suas vestes, vão tirar de você as suas roupas. Você vai ser açoitada, você vai ser chicoteada. E ainda vão te coroar com uma coroa de espinhos. Você vai sangrar. Depois disso, quando você achar que você ainda está no limite do seu sofrimento, eles ainda vão te dar uma cruz pesada. E Deus ainda vai pesar a mão nessa sua cruz. Porque é necessário você passar por isso para a sua redenção. E aí, nesse caminho que você está passando por essa cruz, porque essa cruz está pesada, vão aparecer pessoas na sua vida que elas vão te ajudar a carregar essa cruz. Vai aparecer ferramentas no seu caminho que vão facilitar o seu processo. E você não está sozinha. Você só não está conseguindo olhar para a direção correta. E ela não é para o lado, a direção que você precisa olhar é para cima. Você precisa se curvar perante Deus e dizer: Senhor, o que queres de mim? E se colocar aos pés dele como uma serva. Para olhar para ele e dizer: ok, qual é a sua vontade para a minha vida? Ele, como Pai perfeito, já deixou tudo preparado para você. E você está batendo a cabeça porque você ainda não sabe, você ainda não se curvou que o plano dele é maior do que o seu. E quando eu falo para que vocês façam um Pai Nosso ao acordar e antes de dormir, não é porque eu quero te converter para o catolicismo, eu também quero. Mas não é só isso. Eu quero que de fato você reflita sobre aquelas passagens. E naquele momento da agonia do Senhor, ele, o próprio Deus encarnado, ele diz: Senhor, na figura de filho, ele diz: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, se não o for, que se faça a sua vontade e não a minha. Pare de bater cabeça com Deus. Se curva perante Ele. Aceite, é a graça acontecendo na sua vida. Essa situação de humilhação da qual você está passando, ela não é à toa. Mas ela vai ser em vão se você não conseguir olhar para isso com um olhar transcendental. Eu espero que você reflita bastante sobre isso. Se você não pegou essa live desde o começo, volta, assiste e compartilha com 3 amigas suas, porque isso vai ser muito importante para a gente dar continuidade na nossa preparação para o Natal. Amanhã a gente continua falando sobre o outro trecho da Via Sacra, tá bom? Amanhã às 6 horas a gente tá aqui de novo. Fica com Deus, tenha um excelente dia. Para você que tá em Dublin, aí na Irlanda, não sei que horas são aí, Jéssica, mas aproveita, fica com Deus. Reflitam sobre isso. Amanhã às 6 horas a gente tá de volta e hoje, meio-dia, a gente vai falar sobre o pilar da coragem. Fica com Deus.